projeto de lei complementar número 185 de 2024, de autoria de Sua Excelência, o senador veneziano Vital do Rego, que regulamenta a aposentadoria especial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, estabelecidas pelo parágrafo 10 do artigo 198 da Constituição Federal Brasileira. Pareceres favoráveis, número 38 de 2025, da Comissão de Assuntos Econômicos, e o relator da matéria foi Sua Excelência, o senador Wellington Fagundes. Também o parecer número 63 de outra comissão, a Comissão de Assuntos Sociais, e o relator nesta comissão também foi Sua Excelência, o senador Wellington Fagundes. E naquela oportunidade da deliberação foi designado o relator ad hoc, o senador Fernando Dueire. Informo ao plenário do Senado Federal que não foram apresentadas emendas perante a mesa. Passamos à discussão da matéria. Concedo a palavra, como primeiro orador inscrito para discutir, Sua Excelência, o senador Wellington Fagundes. Presidente, pela ordem, se Vossa Excelência me permite. Líder Wellington, só conceder pela ordem ao senador Randolfo Rodrigues. Na qualidade de líder do governo no Congresso, presidente, e atendendo, inclusive, uma convocação feita por Vossa Excelência ainda há pouco. E me permitam os senadores e as senadoras e os nossos deputados que estão convidados aqui no plenário, nós temos um orador na tribuna. E antes de adentrarmos na pauta, na importante pauta propriamente dita, presidente, só para fazer um registro aqui, há algum tempo há uma demanda deste Congresso Nacional, do plenário do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, para uma sessão do Congresso Nacional. Por algumas vezes eu quero aqui testemunhar que nós, da liderança do governo no Congresso, solicitamos, por diferentes razões, de Vossa Excelência, o adiamento da sessão, e Vossa Excelência de imediato aqueceu. Por óbvio, já foi acordado aqui anteriormente, na presença de todos os líderes deste plenário do Senado e em comum acordo com o plenário da Câmara, a necessidade de, antes do ano ser concluído, nós temos pelo menos 3 sessões do Congresso. Não seriam possíveis as 2 últimas sessões, a apreciação da Lei de Diretrizes Orçamentárias e a apreciação da Lei Orçamentária Anual, prevista já para o dia 5 de dezembro e para o dia 17 de dezembro, sem antes que nós apreciássemos os vetos que estão trancando a pauta. Por força, inclusive, de deliberação do Supremo Tribunal Federal, vetos trancam pauta das sessões do Congresso Nacional. Então, queria aqui só testemunhar e agradecer, em nome da liderança do Congresso, primeiro, a compreensão de Vossa Excelência sobre os pedidos que foram feitos para o adiamento da sessão. Segundo, sobre a realização dessa sessão, que está prevista para quinta-feira, dia 27 de novembro, a partir das 9h30, 10 horas da manhã, conforme convocação de Vossa Excelência. Por óbvio, hoje de manhã, nós tivemos eu já estou buscando entendimento e diálogo com o caríssimo líder Isalcir, líder da minoria, líder da oposição aqui no Congresso Nacional. Tenho buscado entendimento também. Ainda hoje de manhã tivemos reunião com alguns líderes da base de apoio ao governo na Câmara. Vamos procurar também os líderes da oposição da Câmara. Por óbvio, terão temas que nós vamos conseguir acordo para irem à cédula de votação por acordo para voto. Tem outros temas que o governo vai encaminhar pela manutenção do veto. Obviamente, deverá ter posições distintas sobre a apreciação, mas eu quero reiterar aqui o que foi dito por Vossa Excelência. Não é possível o adiamento indefinido de sessões do Congresso Nacional. Então, vamos para a sessão de quinta-feira, com os temas que tiverem acordo, colocaremos na cédula e assim apreciaremos. Os temas que não tiverem acordo, e nós vamos buscar até o último instante, obviamente, vamos a voto e tanto a oposição quanto o governo fica encarregado de colocar os votos necessários ou para manutenção do veto ou para a derrubada. Só esse esclarecimento que faço a Vossa Excelência ao plenário, inclusive atendendo o pedido de Vossa Excelência. Querido senador Randolfo Rodrigues, esta presidência agradece as manifestações de Vossa Excelência em apenas reafirmar o acordo que nós construímos no plenário do Senado Federal
e onde esta presidência informou também o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Hugo Mota, sobre esta construção, tanto que o plenário da Câmara dos Deputados já está reservado há 15 dias, desde a nossa reunião, para que esta quinta-feira nós possamos realizar a sessão do Congresso Nacional no plenário da Câmara dos Deputados. Muito obrigado pela manifestação de Vossa Excelência, que corrobora e consolida a fala que fiz no início da sessão. Com a palavra o relator da matéria, senador Wellington Fagundes, para discutir. Senhor presidente Davi, senhoras e senhores senadores e toda a população que nos assiste e nos ouve neste momento. Quero aqui registrar, senhor presidente, que hoje é um dia importante para esta casa. Depois de muito trabalho, escuta e responsabilidade, chegamos à votação de um projeto que me honrou profundamente estar relatando, que é a proposta que valoriza os agentes comunitários de saúde e também os agentes de combate às endemias. Estou falando de profissionais que seguram o SUS na ponta. Gente que entra nas casas, que orienta, que previne, que identifica o risco antes da doença virar emergência. Hoje, são mais de 400 mil agentes em atuação em todo o Brasil. Brasileiros e brasileiras que trabalham pelo cuidado às pessoas. Em apenas 6 meses, esses profissionais, mais de 400 mil, realizaram mais de 344 milhões de visitas domiciliares, levando prevenção, amparo e orientação. E digo com convicção, cada visita é uma doença evitada. Quando a prevenção funciona, o Brasil economiza. É menos internação, menos UTI, menos sofrimento para as famílias. Quero deixar um ponto muito claro. O custo de não investir nos agentes de saúde é muito maior do que qualquer custo da aposentadoria especial. Cada R$1 investido nesses profissionais, economiza-se de R$4 a R$7 em internações, tratamentos e procedimentos de alta complexidade. E esse retorno está comprovado em todo o país. Redução de 56% nos surtos de dengue e chikungunya. Redução de 33% nas internações evitáveis. Redução de 43% na mortalidade infantil. Aumento de 12% no acompanhamento de gestantes e crianças. Redução de 35% na internação por diabetes e hipertensão. Essa é, portanto, a conta real. Essa é a conta que o Brasil precisa fazer. E sim, quando o modelo estiver pleno, haverá um aporte necessário entre 14 e 17 bilhões por ano, dividido entre município, estados e União. Mas a verdade é que nenhum número se sustenta diante do que esses profissionais entregam para o SUS. Portanto, não investir nesses agentes custa muito mais em vidas, em internações, em filas, em orçamento do SUS. Portanto, prevenir é muito mais barato e é sempre mais humano. E digo mais, causa estranheza que o governo só agora tenha descoberto preocupação com o impacto fiscal. Porque para a gastança desenfreada, para o custeio de estruturas que não entregam resultado, para despesas que não transformam a vida do cidadão, o caixa está sempre aberto. Mas aqui é diferente. Aqui estamos tratando de investimento legítimo em profissionais que sustentam a saúde pública do Brasil. Estamos falando de garantir uma aposentadoria especial justa, compatível com o risco, o desgaste e a entrega que eles fazem todos os dias. Investir nesses profissionais não é gastar. Gastar é colocar dinheiro em prioridades erradas, em ações que não transformam, que não entregam, que não chega à casa do brasileiro. Valorizar essa categoria e assegurar uma aposentadoria digna é reconhecimento, é responsabilidade, é justiça.
Portanto, não se trata de privilégio, trata-se de profissionais que cuidam do povo, que estão onde o Estado muitas vezes não consegue chegar, que fazem o serviço mais essencial que existe, prevenir doenças e salvar vidas. Quando o país investe nos agentes de saúde, ele pensa sempre longe, ele pensa no futuro, ele pensa no que realmente importa. Quero dizer aqui, senhor presidente, que em Mato Grosso, essa realidade é ainda mais desafiadora. Temos um estado gigante, territórios extensos, áreas rurais, indígenas e ribeirinhas. São mais de 8.000 agentes em atuação, gente que segura a saúde no lápis e, acima de tudo, no coração. No processo de relatoria, realizamos uma audiência pública decisiva com o Ministério da Saúde, da Previdência, do Planejamento, com a Fiocruz, com a CONAX, sindicatos especialistas, enfim, todos que eram necessários ser ouvidos e também, claro, colocarmos as nossas posições. E todos, sem exceção, afirmaram que esse projeto é um consenso de justiça. Já tivemos avanços, como a PEC 22 de 2022, que garantiu o piso salarial. Agora é dar o passo que falta, regulamentar a aposentadoria especial com prioridade, com paridade, integralidade e reconhecimento merecido por essa categoria. Quero aqui agradecer o autor da proposta, senador Veneziano Vital do Rego, um extremo competente senador e referência para todos nós. Só de ser de autoria do senador Vital do Rego, claro, para nós aqui, com certeza, é que estamos no caminho certo, senador. Por essa sensibilidade e também pelo compromisso com a base do SUS. Quero aqui, então, homenagear o autor, senador Veneziano Vital do Rego. E também registro aqui, e quero agradecer, o senador Renan Calheiros, como presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, que me designou como relator. E também ao senador Marcelo Castro, que é o presidente da Comissão de Assuntos Sociais, que da mesma forma me deu essa oportunidade de estar relatando. E eu ainda quero registrar aqui a minha saudação a Hilda Angélica dos Santos. Esse nome é especial, ela está lá. Hilda Angélica dos Santos, presidente do CONAX. Em nome dela, cumprimento também cada agente do Brasil, incluindo a Marina Lara, que é da minha terra natal, Rondonópolis, onde foi a segunda cidade, primeiro o Ceará, depois Mato Grosso, e homenageio também aqui o ex-senador Carlos Bezerra, que era prefeito à época da minha cidade. Por isso, senhoras e senhores, essa votação não é sobre política, é sobre dignidade, é sobre reconhecer quem nunca abandonou o povo brasileiro. E é por isso que peço aqui o apoio dos colegas para aprovar essa medida tão necessária e tão merecida. Mais uma vez, senador Davi, eu agradeço a Vossa Excelência, principalmente pela sua sensibilidade de estar aqui colocando esse assunto para que possamos apreciar nesse momento. Muito obrigado, senhor presidente Uma parte, Davi. senador Wellington Fagundes. Líder Zequinha, eu escrevi Vossa Excelência aqui. Tá bom. Líder Wellington, eu queria cumprimentar Vossa Excelência e agradecer novamente os elogios honrosos que Vossa Excelência faz a esta presidência, mas eu quero dividir todos com um conjunto dos senadores e das senadoras, como sempre faço. Muito obrigado. Concedo a palavra para discutir a matéria, para usar a tribuna, Sua Excelência, o autor do projeto, senador Veneziano Vital do Rego. As minhas considerações, os nossos cumprimentos a Vossa Excelência, extensivos a todos os nossos e nossas companheiras do nosso colegiado, nesta tarde que, sem exageros, podemos reputá-la como histórica, não apenas para as duas categorias, agentes de combate às endemias, agentes comunitários, aos mais de 400 mil cidadãos e cidadãs brasileiros que se dedicam, que se doam, que se envolvem emocionalmente com as famílias brasileiras, que se permitem estar... Pois não, senhor presidente?
Me permita, peço desculpa a Vossa Excelência de interromper Vossa Excelência. Queria pedir ao senador Sérgio Moro, senador Espiridião Amin, o senador veneziano Vital do Rego está aqui, não estamos conseguindo a atenção do plenário, nós temos um orador na tribuna, por favor. Eu agradeço, senhor presidente. Lhe agradeço penhoradamente a sua preocupação, até porque nós não estamos tratando de quaisquer matérias, nós estamos tratando de uma matéria de suma importância e aí a necessidade para que nos dirijamos a parlamentares, inclusive integrantes da Câmara dos Deputados, que poderiam nos visitar, mas poderiam entender que nós estamos num processo de discussão. Pois bem, mesmo interferindo na linha de raciocínio, eu vou tentar retomar aquilo que eu gostaria e assim o farei. Agradecer a Vossa Excelência, senador Davi Alcolumbre, até porque na sexta-feira, quando Vossa Excelência, através da Secretaria-Geral da Mesa, nos informava a todos que colocaria na pauta da terça-feira, eu ouvi alguns comentários inapropriados, inoportunos, impertinentes, porque todos eles não verazes, a ponto de se dizer que Vossa Excelência teria escolhido uma matéria que não seria do interesse do governo federal em face a decisões tomadas por ele, governo federal. E eu me recordo, presidente Davi Alcolumbre, que há cerca de 60 dias, Vossa Excelência... Queria pedir atenção do plenário, por favor. Vossa Excelência a presidir-nos, e nós estávamos também com as nossas galerias tomadas de agentes comunitários que festejavam naquela oportunidade uma data nacional, e tínhamos dirigidas para essa presidência o pedido para que Vossa Excelência pusesse em deliberação. Eu me recordo da fala do senador Wellington, me recordo muito bem da fala forte e incisiva do senador Jaime Campos, e Vossa Excelência, muito equilibradamente, eu me encontrava ao lado, onde está a senadora Leila Barros, e Vossa Excelência dizia: eu não vou pautá-la extra pauta no dia de hoje, mas me comprometo que na oportunidade que nós tivermos, ainda neste ano, nós haveremos de fazê-lo. Eu não sei se algumas pessoas passam por momentos que a memória não colabora, mas seria uma injustiça tremenda dizer que Vossa Excelência fez essa escolha por quaisquer outras razões, senão as mesmas que o seu coração e que a sua racionalidade, porque nós não estamos a tratar emocionalmente sobre a matéria tão somente, mas racionalmente assim sugere, da importância, da justeza, da justiça que nós fazemos a mais de 400 mil cidadãos. Também o vi, e hoje, quando nós cumpríamos as nossas obrigações em comissões, fui instado a falar sobre uma possível pauta-bomba. E eu disse: pauta-bomba? Por força de alguns impactos, e eu me perguntava, nós do plenário, de forma muito responsável, ao acolhermos a proposta do governo federal do pé de meia, que ajuda a tantos milhares e milhares de jovens estudantes do ensino médio, nós não vimos, porque de fato não era uma pauta bomba, era uma pauta justa, e votamos. Quando nós aqui, através de sugestões, eu não sei quem defendeu muito bem, foi o senador Eduardo Braga, nós falávamos e defendíamos o Vale Gás, em nenhum momento nós identificamos como pauta-bomba, muito pelo contrário, é um alcance de milhões de brasileiros que passarão a ter o Vale Gás. Quando há cerca de 15 dias nós víamos a oportunidade de poder implementar políticas para trazer de volta condições de funcionamento das nossas forças, 6 bilhões por ano, 30 bilhões, nós também dissemos aqui e defendemos a pauta sem identificá-la como pauta-bomba, senhor presidente. Então é muito injusto para com Vossa Excelência e muito injusto para com todos nós, a mim parece, a unidade desse parlamento, quando nós defendemos esse PLP e não estamos inventando uma roda, senhor presidente. Vossa Excelência fez menção quando menciona a nossa Constituição no seu artigo 198, que fala sobre a responsabilidade de nós regulamentarmos
essa matéria. Ela está lá, aposentadoria especial, nós não estamos criando com esse PLP, ela está lá. Portanto, as minhas palavras, senhor presidente, são, primeiro, de agradecimento ao seu equilíbrio, a sua palavra empenhada há 60 dias, porque a cumpre no dia de hoje, quando pauta essa matéria, e o pedido dirigido a esse colegiado para que nós reconheçamos. E eu falo com muita condição, senhor presidente, eu fui prefeito da minha amada Campina Grande e passei a ter a dimensão exata do trabalho, da dedicação extrema, dos sacrifícios, das exposições pessoais, emocionais e físicas que têm e que perpassam as vidas de agentes comunitários e de agentes de combate às endemias. É por isso que, com muito ardor, nós apresentamos e defendemos. E quero saudar o trabalho que foi feito pelo querido amigo senador Wellington Fagundes em ambas as comissões, relatando, defendendo e mostrando as razões que pôde trazê-las mais uma vez ao plenário da tribuna. Quero agradecer aos meus dois presidentes, aos nossos dois presidentes, ao presidente Renan Calheiros e ao presidente Marcelo Castro, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos e presidente de Assuntos Sociais, porque também alcançaram e dimensionaram com a sensibilidade que ambos possuem a necessidade de nós darmos a celeridade racional e objetiva a essa matéria. Agradeço e peço aos amigos e amigas, companheiros de parlamento, que façamos justiça aos agentes comunitários e aos agentes de combate às endemias. Muito grato. Continua em discussão a matéria. Concedo a palavra ao senador Isalci Lucas. Presidente, primeiro, parabenizar a Vossa Excelência por ter pautado essa matéria tão importante. Cumprimentar aqui o autor, nosso querido veneziano, parabéns pela iniciativa. O nosso grande relator também, o Wellington Fagundes. Aproveitar a oportunidade para agradecer publicamente essa categoria tão importante para a saúde brasileira. E a gente viu isso, testemunhou isso na época da Covid, a importância desses profissionais, que é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde. Então, precisamos valorizar cada vez mais, parabenizá-los e parabenizar o relator e o autor do projeto. Era isso, presidente. Continua em discussão a matéria. Concedo a palavra ao senador Zequinha Marinho. Líder Eduardo. Muito obrigado, presidente. Eu quero aqui dizer que conheço o trabalho dos nossos ACS e ACE. E eu sou da Amazônia. O estado do Pará é um dos maiores estados em termos de território, de dimensão territorial. Nós só temos 144 municípios, mas temos um número enorme de vilas e distritos, povoados, espalhados por tudo quanto é lugar. Quando se trata de uma região como a região do Marajó, o arquipélago do Marajó, são 16 municípios, senador Veneziano Vital do Rego. Mas você tem uma infinidade de vilas e distritos e pensa na luta dos nossos agentes comunitários para chegar até cada um deles, atender, visitar, trabalhar. Não é fácil, arrisca a vida em barquinhos, quase que uma canoa, para poder chegar no seu destino. Então não tinha nada mais justo do que esta casa reconhecer o trabalho hercúleo desse trabalhador da saúde, tanto da endemia como da saúde na comunidade. Quero dizer que Vossa Excelência tem minha admiração e também meu apoio. Cumprimentar o Wellington Fagundes pelo belo relatório, entusiasmado com o tema. Dizer a todos os nossos ACS e ACE do Pará e do Brasil que podem contar conosco para a aprovação desse projeto de lei para simplesmente fazer justiça ao trabalho que eles desenvolvem no interior do Brasil e principalmente na minha região da Amazônia. Continua em discussão a matéria. Concedo a palavra à senadora Soraya Tronic. Em seguida, o senador Marcelo Castro. Senhor presidente, eu desejo parabenizar o senador Veneziano Vital do Rego e também o senador Wellington Fagundes
pela autoria e pela relatoria. Nós estamos diante de um projeto que não é apenas técnico. É um projeto humano, necessário e constitucional. A regulamentação da aposentadoria especial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. São profissionais que batem de porta em porta nas casas de todos os brasileiros e são a porta de entrada do SUS. Chegam muitas vezes onde o Estado não chega. São eles, são vocês que batem de porta em porta, enfrentando riscos biológicos diariamente, caminham quilômetros sob sol e chuva, lidam com violência urbana, animais peçonhentos, doenças transmissíveis e realidades extremamente vulneráveis. Eu quero, em especial, mandar um grande abraço para todos os agentes do Mato Grosso do Sul, do meu estado. São cerca de 5.000 que sustentam a vigilância em saúde nos 79 municípios, inclusive em áreas rurais extensas e em comunidades indígenas. Desejo destacar também que nós estamos corrigindo uma injustiça histórica. É essencial reconhecer que não estamos concedendo, senador Wellington, relator, nenhum privilégio. A Constituição já determinou esse direito no artigo 198, no parágrafo 10, e nós temos o dever de regulamentá-lo. Destaco também o meu investimento em bicicletas elétricas para os agentes de saúde e de endemias. Já foram 500 bicicletas, até pedi para o meu pessoal levantar aqui, em vários municípios, e a minha intenção é levar, é dar para cada agente a sua bicicleta elétrica, no mínimo, porque merecem, senador. Na verdade, é uma moto, que seja pequena, seja o que for. Mas o cobertor é curto, mas eles merecem muito. Começando com a bicicleta, já ajuda. Parabéns, o meu voto será sim, e eles merecem essa benesse que, na verdade, estamos corrigindo uma injustiça histórica. Muito obrigada. Concedo a palavra ao senador Marcelo Castro, presidente da Comissão de Assuntos Sociais, em seguida para a senadora Tereza Leitão, presidente da Comissão de Educação do Senado Federal. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, em primeiro lugar, parabenizar o senador veneziano Vital do Rego pela iniciativa desse projeto tão oportuno e necessário. Ao senador Wellington Fagundes, pela relatoria nas duas comissões, em especial na comissão que eu presido, a Comissão de Assuntos Sociais. E uma homenagem especial ao nosso presidente, Davi Alcolumbre, que teve a sensibilidade e o descortinho de pautar essa matéria tão importante para esses agentes de saúde, os agentes comunitários de saúde, os agentes de combate às endemias, que formam a base, o pilar do SUS do Brasil. Quem sobe morro, quem enfrenta sol no dia a dia, que vai às casas das pessoas, nas pandemias, combatendo a dengue, combatendo a zika, combatendo hanseníase, não é? Medindo a pressão das pessoas, medindo a glicose das pessoas, orientando como devem tomar os remédios, prevenindo doenças, senhor presidente. Esse investimento que o Brasil faz nos agentes comunitários de saúde, nos agentes de combate às endemias, são os recursos mais bem aplicados pelo Tesouro Nacional em favor da saúde pública brasileira. Não digo que estamos fazendo uma coisa tardia, mas digo que é necessário o que nós estamos fazendo. Então, tudo que eu pude contribuir ao longo da minha vida, 5 mandatos de deputado federal e agora como senador da República,
defendendo a esses heróis da saúde brasileira, sempre eu estive à frente, levantando a bandeira desses agentes de saúde e desses agentes de endemias. Então, hoje, eu não tenho a menor dúvida que nós iremos aprovar aqui, numa maioria esmagadora, numa demonstração de que o Senado Federal reconhece esses valorosos trabalhadores da saúde do Brasil. Tenho dito. Concedo a palavra para discutir a matéria a senadora Tereza Leitão. Presidente, eu não quero ser inconveniente, mas eu não vou apenas discutir a matéria. Quero pedir licença a Vossa Excelência, como também a todos os agentes que estão no plenário. Já recebi alguns hoje, alguns estavam na Comissão de Educação, mas eu quero aproveitar esse momento de grande audiência aqui no plenário, esse momento que todo mundo está prestando muita atenção a este assunto que é tão importante, e trazer um outro assunto e agregar vocês, todos nesse à parte ou pela ordem que eu farei agora, porque Brasília hoje está em estado de luta. Vocês estão aqui lutando pela aprovação de um projeto que já está dito, redito e aceito como um projeto meritório, certamente terá uma aprovação unânime, e nós, mulheres negras, que nos representam e que representam muitas de vocês, estão em marcha aqui em Brasília. Então eu quero agregar a luta de vocês, sem ser inconveniente, ao registro da marcha das mulheres negras aqui em Brasília. É uma marcha que se chama Por Reparação e Bem Viver. Mulheres que deixaram seus estados, incluindo o meu estado de Pernambuco, para participar dessa marcha, que é uma das expressões políticas e sociais de enfrentamento ao racismo no nosso país. Esta edição conta com a delegação de 30 países da América Latina e do Caribe e do continente africano. É a Marcha da Mulher Caribenha Latino-Americana. É um grito feminino contra as violações históricas e contemporâneas que recaem majoritariamente sobre a população negra, reafirmando a força, a resistência e a liderança dessas mulheres na construção de um país e de um mundo mais justo, igualitário e comprometido com a dignidade humana. Que suas justas demandas sejam ouvidas, acolhidas e transformadas. Que deixem de ser dor e passem a ser a esperança e a realidade de uma sociedade inclusiva, antirracista e de oportunidade para todos e para todas. Vocês que convivem com a maioria da população periférica, que é negra, casas chefiadas por mulheres negras, sabem do que eu estou falando. A unidade na luta é o caminho da vitória. Muito obrigada. Continua em discussão a matéria. Concedo a palavra à senadora Damares Alves. Presidente, obrigada. Senador Lucas, Vossa Excelência... Quero cumprimentar todos Posso escrever? Todos os agentes que estão aqui. Hoje é um dia de justiça, senador. Quem é da região ribeirinha, como o senhor sabe, eles não são só agentes da área da saúde. Eles também são agentes de segurança pública. Quantas violências, quantas crianças vocês salvam, porque são eles que identificam. Mas eles também, presidente, são agentes do sistema de garantia de direitos. Eles garantem o direito lá na ponta. Hoje é um dia de justiça. Presidente, eu conheço agentes comunitários que já teve 20 malária. Então fica muita gente aqui falando que essa aqui é uma pauta bomba, uma pauta de privilégio. Vai fazer o que eles fazem lá na ponta. Hoje, o Senado Federal tinha que ser de novo Davi Alcolumbre, colocar uma pauta corajosa como essa, fazendo justiça. Cumprimento o meu querido senador veneziano e o nosso relator. São homens sensíveis. E hoje, o Senado marca mais um ponto e a gente entra para a história do Brasil. Parabéns, agentes. Que Deus abençoe vocês. Senhor presidente. Me permita, senador Messias, Vossa Excelência vai discutir a matéria?
Está escrito aqui já escrevi, Vossa Excelência. Eu queria só fazer uma consulta às senadoras e aos senadores. Alguns senadores me solicitaram que eu pudesse iniciar o início da votação, para que a gente pudesse deliberar, e enquanto os senadores e as senadoras possam se pronunciar, Vossas Excelências concordam? Então eu vou... Oi? Não, então pera lá. Já abriu? Não. Já abriu, tá bom. Então eu vou, o senador Omar vai dar problema se eu encaminhar no meio da discussão. Temos 6 senadores inscritos ainda, eu vou escutar a manifestação de Vossa Excelência. Vossa Excelência está escrito. Então eu posso ou não abrir o início da votação? Então eu determino a secretaria... Não. Ah, sim. Votação do projeto em turno único nos... Quero atenção. Votação do projeto em turno único nos termos dos pareceres apresentados. A matéria depende, para sua aprovação, do voto favorável da maioria absoluta da composição da Casa, ou seja, pelo menos 41 votos sim. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. A votação está aberta. Presidente, para encaminhar em nome do MDB, se Vossa Excelência me permite... Tem 6 senadores inscritos. Eu vou dar 1 minuto para a orientação das bancadas e, naturalmente, todos os senadores que desejarem se manifestar, eu vou dar a palavra, porque está escrito. Pode ser? Claro. Pela ordem de manifestação de liderança no painel, qual a orientação do Partido Liberal? Sim, presidente. Partido Liberal orienta o voto sim. Como orienta o PSD, líder Omar? Senhor presidente, ninguém mais experiente do que quem mora na Amazônia para saber da importância dos agentes comunitários. Agora há pouco a senadora Soraya falava em ter bicicleta. Em relação ao meu estado, nós não temos direito a nem ter estrada, quer dizer, é canoa mesmo que o pessoal vai. Agora, tem muitas comunidades no meu estado, e o Eduardo conhece, tanto como o senador Plínio, nós temos mais de 6 mil comunidades, que nunca viram, às vezes, um médico, e quem chega lá nessa ponta é um agente comunitário. Sim, senhor presidente. PSD orienta o voto sim. Como vota o MDB, líder Eduardo Braga? Senhor presidente, como disse o senador Omar, o estado do Amazonas não pode deixar de ser grato aos agentes comunitários de saúde. Durante muitos anos, a diferença entre a vida e a morte nas comunidades mais isoladas do Amazonas foi a presença de um agente comunitário de saúde. Portanto, nada mais justo do que apoiar este projeto do senador veneziano, que reconhece o trabalho dos agentes comunitários de saúde. E, como disse o senador Omar, tem muitas comunidades que o que nós temos é uma canoa e um rabetinha, quando não falta gasolina, e tem que ser no remo, porque muitas vezes não tem gasolina e o agente comunitário de saúde tem que chegar na base do remo para salvar a vida de uma pessoa. Portanto, o MDB vota sim em apoiamento aos agentes comunitários de saúde e ao projeto apresentado pelo eminente senador veneziano Vital do Rego. Como vota o PT, líder Rogério Carvalho? Presidente, o PT orienta o voto sim e corrobora com todas as falas que nos antecedeu, presidente. Votamos sim. Obrigado, líder. O PT orienta o voto sim. Como orienta o Progressistas, senador Espiridião Amin? Autorizado pela nossa líder, Tereza Cristina, só quero dizer o seguinte: quem conhece o trabalho dos agentes comunitários de saúde
não pode negar o voto sim. É como votamos. O Progressistas orienta o voto sim. Como orientam os republicanos, líder Messias de Jesus? Senhor presidente, primeiro quero parabenizar Vossa Excelência pela decisão de pautar uma agenda tão importante para o Brasil. Se essa for uma pauta bomba, presidente, continue colocando bomba, porque o povo brasileiro precisa de pautas como essa para fazer justiça aos agentes de saúde de todo o Brasil, aos agentes de endemias de todo o Brasil. O Republicanos orienta o voto favorável. E mais, presidente, para concluir, eu quero registrar aqui a presença do prefeito de Pacaraima, lá em Roraima, na fronteira com a Venezuela, Valderi, que aqui está, e também a vereadora Carol Dantas, do município de Boa Vista, da nossa capital. Dizer que eles estão aqui prestigiando, apesar do prefeito saber e da vereadora saber, da pauta que está sendo votada, o próprio prefeito Valderi e a vereadora Carol acabavam de me dizer no meu gabinete, que é uma pauta justa, porque essas pessoas cuidam de pessoas. Parabéns ao Senado Federal e a Vossa Excelência por essa pauta. Continue fazendo pauta bomba, presidente, pelo Brasil. Republicanos orientam o voto sim. Como orienta a União Brasil, querido senador Jaime Campos? Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o PL 185, presidente, / 2024, representa com certeza um divisor das águas. Mas eu não poderia deixar aqui de cumprimentar o ilustre e eminente senador veneziano pelo belo projeto, belo justo. Da mesma forma, o relator, senador Hélio Fagundes, que com certeza, isso aqui não é uma concessão graciosa que nós estamos oferecendo ou dando para o nosso agente de milhas, agente de saúde. Muito pelo contrário, nós estamos dando o devido valor que eles merecem. Só eu conheço, com certeza, a medida que eu tive a primazia de ser prefeito por 3 mandatos, 14 anos prefeito, e vi acompanhar de perto o trabalho exitoso que esses nossos agentes de saúde fazem, naturalmente, nos bairros muitas vezes distantes, das comunidades rurais. De forma, eu quero cumprimentar Vossa Excelência e certamente o Estado brasileiro hoje está pagando uma dívida de muitos anos, que hoje, com certeza, nós estamos resgatando através, naturalmente, desse projeto aqui no Estado Federal. Cumprimento a Vossa Excelência, senador Davi. Como sempre, quando falamos, estão fazendo aqui pauta bomba, não tem pauta bomba coisíssima alguma. É insignificante o dinheiro que se vai pagar para esses trabalhadores honrados e honestos. Diante daqui, aqui tem projeto que veio aqui, o pé de meia. Se não me falha a memória, foi 100 bilhões, né? Um dinheiro bastante. Quanto o senhor tem os números aí, presidente, por acaso? 96 bilhões de reais nos próximos 8 anos. Está mais ou menos os valores que eu estou na minha cabeça aqui, quase 100 bilhões. Por que não valorizar esses 400 mil homens e mulheres que andam, né, muitas vezes sofrendo os intempéries do tempo, sol, chuva, calor, muitas vezes de pé, não tem uma bicicleta para andar, de forma com o projeto que eu quero aqui nesta tarde manifestar a minha alegria e o meu contentamento de ter esse privilégio de votar o projeto de lei 185/2024 de autoria do senador veneziano. Muito obrigado, presidente. Orientação do União Brasil, vota sim, é isso? Senador Jaime, vota sim, né? Deduz-se pelas palavras. Vota sim, 2 vezes por sinal. Pela liderança do PSB, conceda a palavra ao líder Cid Gomes. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu lembro aqui, há 45 anos atrás, eu era estudante secundarista e fiz um artigo levantando a situação à época do Brasil. E aquela época, ouça aqui, presidente, 139 de cada 1000 crianças que nasciam no nosso país morriam antes de completar 1 ano de vida. Sabe o que é que resolveu esse problema? Os agentes comunitários de saúde. Foram eles, numa experiência pioneira implantada no estado do Ceará, que conseguiram reduzir a mortalidade infantil à custa de uma ação simples, que era visitas familiares e uma orientação
para o combate à desidratação, que era feito com um copo d'água fervida, muitos lugares não tinham água de qualidade, mas água fervida, e uma colherzinha que tinha de um lado uma colher maior e de um lado uma colher menor. A colher maior para o açúcar e a colher menor para o sal. A água, com essa dose de açúcar e essa dose de sal, salvou milhões de vidas no Brasil. A experiência cearense foi expandida para todos os estados brasileiros, de maneira que nós devemos a eles e a elas, agentes comunitários de saúde. O Brasil está hoje num patamar de mortalidade infantil razoável, né? Portanto, todas as homenagens merecem. E a Constituição, quando fez a reforma previdenciária, diz no seu artigo 10º, ou no parágrafo 10º do artigo 129, salvo engano, que lei irá regulamentar a aposentadoria que tem direito os agentes de saúde e os agentes de endemia. E o que essa casa está fazendo, por iniciativa do nosso senador veneziano, é cumprindo o que diz a Constituição, atendendo e fazendo jus com uma aposentadoria especial a essas pessoas que ganham, como regra, menos de 2 salários mínimos. Creio que seja esse o teto. Portanto, a justiça que essa casa faz, presidente, e o PSB encaminha o voto sim. Muito obrigado, senador Cid Gomes. PSB orienta o voto sim. Como orienta o Podemos, senador Zequinha Marinho? Ô, presidente, o Podemos vota sim. Podemos orienta o voto sim. Temos muitos senadores que estão no plenário que ainda não votaram. Como orienta o PDT, senadora Leila Barros? Senhor presidente, o PDT ele se junta às falas dos demais líderes, dos demais partidos aqui, os senadores que se pronunciaram nessa tarde. Claro, entender a importância, né, de todos os nossos agentes comunitários, seja do DF do nosso país, e parabenizando o senador veneziano pela autoria, pela iniciativa e pela bela fala aqui no plenário. Também o nosso relator Wellington Fagundes. O PDT orienta o voto sim. PDT orienta o voto sim. Como orienta o PSDB, querido líder Plínio Valério? Presidente, o PSDB orienta sim, e o senador Plínio Valério agradece a Deus a oportunidade de poder estar aqui fazendo justiça a uma categoria tão boa, tão cristã, que só salva vidas. Feliz da vida por poder dizer sim também e parabenizar o meu amigo, o autor. PSDB caminha sim. PSDB orienta o voto sim. Como orienta o novo líder Eduardo Girão? Como orienta a maioria? Como orienta a minoria? Como orienta o governo? Como orienta a oposição? Senhor presidente, líder Carlos Portinho. Hoje faço aqui o encaminhamento pela oposição. Como secretário de Habitação do Estado do Rio, da cidade do Rio, por 2 vezes, reconheço a importância do trabalho dos agentes endêmicos, dos agentes comunitários. São eles que estão porta a porta, são fundamentais à saúde da população. Esse gesto é um gesto de justiça e a orientação é sim. Muito obrigado, querido líder Portinho. Como orienta a bancada feminina? Senador, Senadora Elisiane. Primeiramente, quero cumprimentar os agentes comunitários de saúde, dizer que hoje é um dia histórico, eles são fundamentais para a sociedade brasileira como um todo, especialmente nos estados onde a situação de vulnerabilidade social é bem maior, onde a saúde da média e da alta complexidade não chegam, e eles estão lá, enfrentando baixos salários, poucos equipamentos, mas conhecem a vida de cada uma das pessoas dos determinados municípios, às vezes até conhecendo pelo apelido, né? Às vezes você coloca o nome, nem sabe quem é, coloca lá, é seu baixinho, fulana de tal, seu bigode, você já sabe quem é, pelo cotidiano que vivem. Então, hoje é um dia histórico, é de justiça para cada um de vocês e, sobretudo, justiça com a população brasileira, fazendo com que a saúde pública, de fato, possa chegar aos mais diferentes rincões do nosso país. É claro que toda a bancada feminina, de forma uníssona e com muita felicidade, orienta
apresenta o voto favorável a esse projeto de lei. Quero deixar os meus cumprimentos aqui aos agentes comunitários do Maranhão, em nome da nossa querida Shirley, que está aqui presente conosco. Muito obrigada, presidente. Concluímos a orientação, temos vários senadores inscritos. Antes de eu continuar com a lista de oradores inscritos, eu quero fazer uma manifestação e uma fala para tornar público um telefonema que recebi de colegas nossos, senadores e senadoras, que estão fora do país em missão oficial. Foi solicitado a esta presidência pelos senadores Eduardo Gomes, nosso vice-presidente do Senado Federal, pela senadora Daniela Ribeiro, nossa secretária da mesa do Senado, pelo senador Efraim Filho, presidente da Comissão de Orçamento e líder do União Brasil, e pelo senador Everton Rocha, líder do PDT, que nós pudéssemos, ainda no dia de hoje, transformar esta sessão em uma sessão semipresencial, para que eles pudessem exercer o direito do voto, estando em missões oficiais em outros países. Eu consultei a Secretaria-Geral da Mesa e consultei o ato das mesas do Congresso sobre as sessões semipresenciais e nós ficamos impossibilitados, presidente Renan, de transformarmos essa sessão que foi convocada como uma sessão presencial na sexta-feira às 18 horas, para no dia de hoje, na hora de iniciarmos a sessão, transformarmos em semipresencial. Isso causaria um transtorno nessa reeleição, inclusive sobre o resultado da votação, sobre a validade da votação. Então eu queria pedir desculpas publicamente aos nossos colegas senadores, mas manifestar em nome dos 4 que entraram em contato com esta presidência a nossa impossibilidade de transformar esta sessão numa sessão semipresencial para que eles pudessem votar. Mas me pediram para que publicamente pudesse externar que todos os 4 que eu citei votariam, se estivesse aqui, o voto sim. Concedo a palavra ao senador Lucas Barreto. Senhor presidente. Senhor presidente, quero cumprimentar o senador veneziano Vital do Rego pelo PLP 185 de 2024, que garante a aposentadoria especial aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias. É o momento de reconhecer de forma definitiva a dedicação de profissionais que sustentam com esforço diário a proteção e o cuidado que chegam às casas de milhões de brasileiros e, em especial, ao meu Amapá. Essas categorias enfrentam sol, chuva, risco e, mesmo assim, senhor presidente, seguem firmes, acolhendo, orientando e salvando vidas. São trabalhadores que nunca desistiram da população. Que este seja o marco de um direito merecido, conquistado com suor, coragem e humanidade. A relatoria foi do senador Wellington Fagundes, que fez um dos melhores relatórios que essa casa já teve para homenagear e garantir o direito das senhoras e dos senhores agentes de comunitários e de endemias do Brasil. É voto sim, senhor presidente. Obrigado, senador Lucas Barreto. O senador Omar Aziz ainda deseja fazer a sua manifestação? Senhor presidente, serei muito breve, só parabenizando o senador veneziano, o relator Wellington. É lógico, eu acho que a casa, a unanimidade vai votar esse projeto, mais do que o mérito dessas pessoas, principalmente quem conhece a nossa região, a minha região, a sua região, sabemos da importância que eles têm. Há pouco falávamos da dificuldade que se tem de ter acesso à saúde primária. Imagine a média e alta complexidade em comunidades. E mais, na nossa região, essas pessoas, elas passam grande dificuldade para fazer esse atendimento. Por isso que o voto nosso foi encaminhamento sim,
e parabenizar esses heróicos trabalhadores da minha região, que no dia a dia, faça sol, faça chuva, seja na seca ou seja na enchente, estão chegando a centenas de milhares de lares amazonenses para ajudar essas pessoas que vivem no interior do Amazonas. Concedo a palavra ao senador Sérgio Petecão. E já quero aproveitar aqui e agradecer ao nosso líder, senador Omar Aziz, que encaminhou o voto do PSD, o voto sim. Eu estou acompanhando a discussão desse projeto há muitos dias aqui na casa. Tenho acompanhado o sofrimento aqui de vários aqui que lutaram e lutaram muito. Lutaram e lutaram muito. Não foi coisa fácil, não. Eles estiveram aqui sempre presentes, sempre muito firmes. E graças a Deus nós estamos aqui realizando um sonho. Hoje eu não vejo nenhum acreano aqui, porque o Acre é longe, uma passagem, o pessoal não tem recurso. Hoje me ligou vários companheiros lá do Acre, lamentando que não podia estar presente aqui. E eu queria que na pessoa do Jairo, que é uma das lideranças lá do movimento, que me ligou justificando que não ia poder estar presente, mas pode ter certeza que esse projeto hoje aqui vai ajudar e ajudar muito essa classe. Eu vi aqui senadores do Brasil todo. Se um senador do Rio de Janeiro está satisfeito, imagine no Amapá como é que é a dificuldade. Imagine no Acre, no Amazonas. Nós sabemos a dificuldade que esse povo passa. Então, por isso aqui, nós não estamos fazendo nenhum favor. Veneziano, você está de parabéns. Aqui nós estamos apenas fazendo justiça com o povo que... E meu querido relator, muito obrigado pelo seu esforço, pela sua sensibilidade em fazer um parecer que, com certeza, o senhor vai ser reconhecido lá no seu estado e o Brasil todo saberá reconhecer. Davi, obrigado por você ter pautado esse projeto hoje, estou muito feliz. Em nome de todos os ACS, em nome de todos agentes de endemias do meu estado, eu queria aqui parabenizar o Brasil todo aqui representado. Obrigado, Davi. Parabéns, querido. Obrigado, senador Petecão. Informar ao plenário que a mesa recebeu uma comunicação oficial também do nosso querido senador Ciro Nogueira, que também está em missão oficial fora do Brasil, e ele solicitou para que nós pudéssemos também, da mesma maneira que fizemos em relação aos outros colegas, que nós pudéssemos anunciar que, se estivesse presente, o voto seria sim. Concedo a palavra à doutora Zenaide Maia. Em seguida, ao senador Ângelo Coronel. Senhor presidente Davi Alcolumbre, quero cumprimentar o meu colega Veneziano Vital do Rego, nosso relator Wellington Fagundes, e dizer o seguinte: o agente comunitário de saúde e o agente de endemia são os primeiros que têm contato com o paciente. Na maioria das vezes, ele adentra onde tem um paciente com doença transmissível, mas ele não tem nem como saber. E, ao mesmo tempo, eu, como médica, já dei diagnóstico de calazar por orientação do agente de endemia. Uma suspeita, e ele dizia: doutora Zenaide, lá tem um animal com calazar. Então, isso já era uma orientação. Gente, endemias e agentes comunitários de saúde faz parte da equipe da saúde primária desse país. E eu quero aqui defender a saúde primária, presidente. É quem faz a medicina preventiva, veneziana. É quem vacina, é quem faz o pré-natal, é quem cuida do hipertenso e do diabético. Chamando a atenção para isso. A gente hoje tem milhares de crianças que nascem e precisam de uma UTI neonatal. A ausência da saúde primária funcionando faz com que as UPAs e os hospitais do Brasil estejam cheios disso. Parabéns
aos agentes de endemia e aos agentes comunitários de saúde. Vocês formam uma equipe desse SUS, que é uma pérola, que é quem mais salva a gente desse país. Obrigada, Silvio. Para discutir a matéria, concedo a palavra ao senador Ângelo Coronel. Presidente, primeiro eu queria agradecer a Vossa Excelência, que a semana retrasada fizemos uma questão de ordem aqui no plenário, solicitando que Vossa Excelência pautasse essa matéria. Quero te agradecer por você pautou e quero parabenizar o meu amigo veneziano, que com certeza em 2027 estará aqui de novo para mais um mandato de 8 anos, e é o nosso relator mor, nosso próximo governador do Mato Grosso, que também estará, vai se ausentar do Senado, mas vai ser uma saudade que vai deixar, mas o coração bem ativo por Vossa Excelência assumir o governo lá do Mato Grosso. Vossa Excelência que é um baiano e foi morar longe da nossa Bahia, mas com certeza galgou cargos sempre relevantes no seu estado. E parabenizar também os agentes de saúde por esta luta, principalmente os baianos que estiveram em meu gabinete por várias e várias vezes, solicitando apoio. Nada mais merecido, presidente Davi Alcolumbre, do que a aprovação desse projeto, dessa aposentadoria dessas pessoas que cuidam de gente. E quem cuida de gente merece ser tratado com respeito. Pena que aqui deveria ter todos os 81 senadores e senadoras para votarmos à unanimidade, mas tem alguns viajando e outros não sei por que não vieram votar. Paciência. Então, parabéns aos agentes de saúde e aos agentes de endemias. Próximo senador inscrito, senador Chico Rodrigues. Senhor presidente Davi Alcolumbre, meus caros colegas senadores e senadoras, primeiro eu quero cumprimentar o autor do projeto, senador veneziano Vital do Rego, que de uma forma diligente, competente, acima de tudo, expressando a vontade suprema da maioria dos senadores, teve essa brilhante iniciativa que hoje se transforma em um momento de comemoração para todos nós. Segundo ao relator o Wellington Fagundes, Vossa Excelência que se debruçou sobre essa questão, Vossa Excelência que é de um estado também que tem uma necessidade enorme do trabalho, da presença desses agentes, se dedicou e fez um relatório incontestável e que está sendo seguido por todos. Eu tenho certeza que todos esses agentes de saúde que estão aqui, eles estão realmente felizes, porque eles estão vendo ali o encaminhamento de votação de todos os partidos, inclusive do meu partido, do PSB, votando favoravelmente pela importância, pela dimensão que o projeto alcança. Eu gostaria, presidente, de dizer que, além do trabalho que eles fazem, os agentes comunitários não apenas visitam essas comunidades, como também fazem um trabalho fundamental de mediação, levando conhecimento em saúde, prevenção de doença e acompanhamento da população. É um dia, na verdade, de alegria para nós, para Vossa Excelência principalmente, que com tanta competência conduz esta casa. E eu quero deixar aqui um registro em nome de todos os agentes de saúde que estão aqui presentes e do Brasil, na pessoa da Thaís Costa Santos, presidente do Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e Combate a Endemias, Sindicasse do Estado de Roraima. Não poderia deixar de fazer esse registro pelo empenho, pela dedicação e, acima de tudo, pelo compromisso que ela tem com a saúde e, juntamente com os agentes, com a saúde da população do nosso Estado de Roraima. Fica feito esse registro aqui e parabéns a todos os agentes de saúde que hoje comemoram com as suas famílias essa vitória, que é uma vitória da justiça praticada pelo Senado da República. Muito obrigado, senhor presidente. Para discutir a matéria, concedo a palavra ao senador Flávio Arnes. Agradeço, senhor presidente. Quero também aqui externar o reconhecimento aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de endemias, e lembrar um pouco também da história, que em 1983 foi iniciada no Brasil a Pastoral da Criança, pela doutora Zilda Arnes, portanto, 43 anos atrás. E naquela época, as pessoas eram formadas para atuar em suas comunidades, acompanhando as gestantes, fazendo a pesagem das crianças,
vendo soro caseiro, né, como já foi mencionado aqui, com a quantidade de açúcar, com a quantidade também de sal. E no município que deu origem à Pastoral da Criança, Florestópolis, no Paraná, de cada 1.000 nascimentos, mais de 120 crianças faleciam no primeiro ano de vida. E naturalmente, com todo esse trabalho de orientação feito por pessoas da própria comunidade, que conheciam as casas e as pessoas. E nesse sentido, então, né, isto é reconhecido até por organismos internacionais. Por que a pastoral teve sucesso? Porque, na verdade, contou com essa metodologia, né, de fazer com que a pessoa conhecida, amiga, respeitada da sua comunidade, pudesse orientar a família, ver a criança desnutrida, fazer a festa da vida, né, quando se reuniam, e assim por diante. Isso deu tão certo no Brasil que no Ceará, posteriormente, isso se transformou numa iniciativa oficial, pública, agentes comunitários de saúde, né, trabalhando, como tem sido ressaltado aqui, em todas as comunidades do Brasil. E hoje nós estamos aqui fazendo esse ato de reconhecimento por uma trajetória que começou lá atrás, uma metodologia de sucesso que se espalhou pelo Brasil e pelo mundo e que foi, assim, num certo sentido também, adotada pelo poder público, seja municipal, estadual ou federal. Então, esse reconhecimento que se faz hoje é para algo que dá certo, né? Que é importante, que é a saúde primária e que é uma pessoa conhecida da comunidade, não é, com uma formação para a área, não é, para que o trabalho aconteça com qualidade e que faz todo esse trabalho, né, de articulação a favor da vida, a favor da qualidade de saúde, a favor de serviços, inclusive com efeitos colaterais bons na sequência, pensando como é que está o Conselho da Criança aqui no meu município, Conselho de Saúde, fazendo com que a comunidade participe das decisões de tomada de políticas públicas para aquela área. Então, também o reconhecimento que eu quero deixar expresso, senhor presidente, a essa multidão, a todo esse contingente, né, de agentes comunitários e agentes de endemias, esperando, fazendo votos de que o trabalho continue, né, para ajudar, contribuir para o atendimento na comunidade tão precoce, tão perto quanto possível daquela pessoa que necessita desse cuidado e dessa atenção. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Flávio Arnes. Concedo a palavra para discutir a matéria ao líder senador Rogério Carvalho. Presidente, eu quero cumprimentar o senador Veneziano Vital do Rego, o senador Wellington Fagundes, que eu tive o privilégio de conhecer, o Diógenes, seu filho, e eu não podia deixar de falar sobre a experiência de trabalhar com agentes comunitários. Quando eu fui secretário municipal, nós criamos um centro de educação permanente em que os agentes comunitários, os médicos, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, os assistentes sociais, todos trabalhavam e faziam cursos de capacitação, de educação permanente em conjunto. E nós conseguimos, na cidade de Aracaju, ter a mortalidade materna das mulheres acompanhadas no setor público menor do que a mortalidade materna das mulheres acompanhadas no setor privado. Nós conseguimos, com a integração do trabalho dos agentes de endemia, com os agentes comunitários, pela presença deles no território, de um ano para o outro, reduzir em 97% os casos de dengue. Nós conseguimos reduzir a mortalidade infantil
de 32 por mil nascidos vivos em apenas um ano, com as ações que foram montadas no município de Aracaju naquela ocasião, para 21 por mil nascidos vivos. E grande parte desse trabalho se deu pelo trabalho em equipe e principalmente com a fundamental participação dos agentes comunitários de saúde. Portanto, senhor presidente, é uma categoria que tem extrema relevância, mas que aqui hoje conquistam algo que a gente precisa assegurar no futuro para aqueles que, com a reforma da Previdência, ficaram sem definição de como vai ser a aposentadoria por especial. No caso aqui que está em discussão, é por conta da exposição, é por conta da insalubridade. Mas tem outras categorias que ficaram no limbo e que até hoje nós não temos uma solução nesse quesito, que ficou acertado quando foi aprovada a reforma da Previdência, que isso retornaria. Portanto, essa é uma conquista dos agentes comunitários, é uma conquista da saúde pública, mas a gente precisa pensar numa solução para outras categorias também. Muito obrigado, senhor presidente. Continue a discussão a matéria. Conceda a palavra ao senador Luiz Carlos Reis. Senhor presidente, colegas senadores, senadoras, apenas cumprimentá-lo e ao senador veneziano, também ao nosso candidato matogrossense ao governo do Estado, Wellington Fagundes, futuro governador. Hoje está de verde aí, ó. Parabéns pela roupa. E dizer, senhor presidente, que conheço os agentes comunitários de saúde. Quando prefeito em São Borja, entre 93 a 96, eu implementei esse trabalho que os agentes comunitários de saúde faziam na minha cidade. E sei que faz no estado e sei que faz no Brasil. Na minha cidade, tínhamos ali, o pessoal ia a cavalo, Bagato, ali. Mulheres a cavalo, andando 10, 15, 20 quilômetros no interior do município. Uma casa da outra distante, não era como é na cidade, o cara vai numa casa e está do lado da outra. Lá o pessoal saía de bicicleta quando podia, ou saía a cavalo, mulheres a cavalo, para atender as famílias que necessitavam. Trabalho muito importante e muitas vidas se salvaram. Então, complementava o que os médicos, os enfermeiros faziam nos postos de saúde, esse trabalho dos agentes comunitários de saúde. Parabéns ao projeto que está sendo votado hoje com o nosso apoio. Um abraço. Não, eu queria, da mesma maneira que fiz ainda há pouco, fazer um registro que entrou em contato com a mesa a nossa querida líder, senadora Tereza Cristina, o senador Fernando Dueire e o senador Paulo Paim, e solicitaram que esta presidência pudesse informar que, se estivessem presentes no plenário do Senado, também votariam sim a este projeto de lei. Consulto se há algum senador ou senadora que ainda deseja se manifestar. Antes de eu encerrar a votação, eu queria apenas rapidamente fazer uma fala ao senador veneziano Vital do Rego e ao senador Wellington Fagundes e agradecer as palavras de Vossas Excelências, como autor do projeto e como relator do projeto, as manifestações de Vossas Excelências e dos nossos colegas senadores e senadoras registraram a importância e a necessidade de nós enfrentarmos, como estamos enfrentando no dia de hoje, esta situação dos nossos agentes de endemias e dos nossos agentes comunitários de saúde do Brasil. Fazer um registro, senador veneziano, da fala de Vossa Excelência, e os meus agradecimentos públicos pela manifestação que Vossa Excelência fez em defesa da decisão da presidência do Senado de colocar esta matéria em deliberação no dia de hoje, nada mais, nada menos que assumindo um compromisso que eu fiz há 60 dias atrás com Vossa Excelência, com vários colegas senadores e senadoras que solicitaram naquela ocasião que nós pudéssemos deliberar este projeto de lei.
Então eu queria agradecer de forma muito carinhosa e muito pessoal a manifestação de Vossa Excelência, porque, de fato, nos últimos dias, desde a publicação da pauta para a deliberação desta matéria, e aqui eu quero falar com os mais de 400 mil agentes comunitários de saúde do Brasil e de endemias em nome dos do Amapá, do meu estado, mas naturalmente dividir com todos os outros 27 estados da nossa federação, que as agressões, os ataques e as ofensas foram impossíveis e demais. Vossa Excelência lembrou muito bem, assim como outros senadores, quando nós optamos nesta casa, alguns dias atrás, em votarmos um projeto de lei complementar, onde fora do arcabouço fiscal do Brasil, nós, à unanimidade, optamos em deslocarmos mais de 30 bilhões de reais para os próximos 6 anos para o orçamento do Ministério da Defesa do Brasil para equipar as nossas Forças Armadas. Como Vossa Excelência disse, outros, naquele momento, os mais de 30 bilhões de reais não eram bomba fiscal. E nós fizemos com a certeza e com a obrigação que temos da responsabilidade, porque, de fato e concretamente, as Forças Armadas brasileiras, a Marinha, o Exército, a Aeronáutica, estão, infelizmente, sucateados, sem condições de ter recurso para adquirir novas munições ou abastecer as aeronaves do Exército Brasileiro, que servem tanto quando são solicitadas aos rincões desse país. Nós votamos aqui um projeto muito relevante para o Brasil, com o apoio de todos os colegas congressistas, Laércio, querido senador, para proteger a educação brasileira e dar condições para que os nossos alunos tivessem uma renda mínima necessária para estudarem e se dedicarem ao estudo, que foi o pé de meia. O pé de meia custa para o Estado brasileiro 12 bilhões de reais por ano. E nós votamos aqui para 4 milhões de estudantes, que dá, nos próximos 8 anos, quase 100 bilhões de reais, Jaime. E nós votamos consciente, porque não pode só ter o discurso da boca para fora, de que a educação é o futuro, e da boca para dentro não poderíamos arrumar esse recurso para os nossos jovens. Então nós viemos aqui e votamos sim, todos nós, conscientes que esses 96 bilhões de reais nos próximos 8 anos vai fazer a diferença na vida desses jovens estudantes que eles vão se formar e nós vamos ter o futuro que tanto falamos, senador Flávio Arnes, que é a agenda de Vossa Excelência, que é a educação pública brasileira de qualidade, protegidos com essa renda mínima. Não foi bomba. Nós votamos aqui para dar para milhões de famílias brasileiras um vale gás. Que alguns falaram, não, isso é um projeto eleitoreiro. Custa 5 bilhões por ano, senador Ângelo Coronel. Nos próximos 8 anos, 40 bilhões. Não foi bomba fiscal. Nós aprovamos agora e demos condições a mais de 80 milhões de brasileiros com dignidade terem um benefício na conta de luz. E tem um custo para o Estado brasileiro proporcionar uma energia gratuita para as famílias carentes e pobres do Brasil. Também não foi. Então, é de se ficar indignado na condição de presidente do Senado Federal, nós sermos atacados, ofendidos durante os últimos 5 dias, porque o presidente do Senado estava colocando uma bomba fiscal para defender milhares de pessoas que salvam as vidas das pessoas, como disse o senador Cid Gomes aqui. Que efetivamente estão na vida e nos rincões desse país de dimensões continentais, ministra Damares, visitando as pessoas e ajudando para que elas possam proteger o bem mais valioso que nós temos, que é a vida. E aí virou bomba fiscal. Pessoas que recebem um salário pequeno e que se dedicam debaixo de chuva e debaixo de sol a atender aquelas pessoas mais vulneráveis em situação de vulnerabilidade social. E não tem sensibilidade para isso não, com essas 400 mil pessoas. Tem a agressão ao presidente do Senado, que colocou uma bomba fiscal.
Então, eu queria pedir sensibilidade àqueles atores que estão nos últimos 5 dias falando que isso foi uma agressão ao Estado brasileiro como bomba fiscal, senador Ângelo Coronel. Isso foi uma resposta da Casa da Federação do Brasil a milhares de pessoas pobres e que se dedicam todos os dias a salvar a vida de outros pobres. E o reconhecimento da Casa da Federação a todos vocês. Parabéns e contem com o Senado Federal para fazer o certo pelo povo brasileiro. Determino a Secretaria-Geral da Mesa que encerre a votação. E determino a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Votaram sim 57 senadores e senadoras e nenhum voto não e 2 abstenções. Está aprovado o projeto. Gostaria de registrar, em nome do senador Romário, o apoio integral a esta votação e, se estivesse presente, também votaria sim. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação final será publicado na forma regimental. Em discussão, a redação final. Está encerrada a discussão. Em votação, as senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai à Câmara dos Deputados. Requerimento, peço atenção do plenário. Requerimento número 869 de 2025, de autoria do senador Rodrigo Pacheco, que requer o voto de aplauso ao senhor Rodrigo Mudrovich, em razão da sua eleição, por unanimidade, para presidir a Corte Interamericana de Direitos Humanos no biênio 26 e 27, consagrando sua trajetória de dedicação à defesa do Estado Democrático de Direito e à proteção dos direitos humanos e fundamentais. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade... Presidente, deixa ele assumir um pouquinho aí. Cumprida a finalidade desta sessão deliberativa ordinária do Senado Federal, a presidência declara o seu encerramento.